A utilização de sementes de elevada qualidade permite um acesso a avanços genéticos, o que garante qualidade e tecnologia nos mais diferentes contextos produtivos. Isso resulta em plantas de um vigor elevado e de um resultado superior. Mas nada adianta usar sementes de qualidade se na hora da semeadura o produtor cometer erros. Nesse sentido, é muito importante ter uma semeadora de qualidade e bem calibrada para o momento do plantio. Pensando nisso, o Show Rural Copavel edição especial de inverno volta a falar sobre sementes nesse episódio, mas dessa vez nós vamos abordar vigor, desempenho, plantabilidade, semeadoras e muito mais. Então, produção, roda a vinheta, aquela música que todo mundo gosta. Olá, Mundo Agro, tudo bem? Eu sou Alexandre Minguini e você está conferindo mais um episódio do Show Rural Copavel, edição especial de inverno. E hoje a gente vai continuar abordando o assunto sementes. Lembra do episódio passado? Onde a gente falou sobre sementes industrialmente preparadas para te dar um maior desempenho e fazer frente às doenças? Pois bem, hoje a gente continua abordando esse tema e vamos ver o que mais a gente pode falar para você sobre sementes. O primeiro passo para uma boa lavoura requer sementes de alta qualidade. Mas isso apenas não basta para o produtor. É preciso uma semeadura correta. E como vimos no episódio passado, sementes de alta qualidade apresentam pureza, viabilidade, sanidade e vigor. Mas afinal, o que uma boa semente precisa trazer para o produtor? A qualidade de uma semente se dá pela soma de 4 características que determinam o potencial do lote e do cultivar. São fatores importantes para se observar: a questão física, fisiológica, genética e a sanidade. Afinal de contas, a semente precisa ser livre de doenças. E para nos ajudar a entender cada um desses atributos, vamos conversar novamente com os nossos amigos lá da Embrapa de Londrina. Oi, Fernando, tudo bem? Bom, nós sabemos que uma semente atingir altos níveis de qualidade, a gente precisa ter em equivalência o conjunto de componentes como físico, fisiológico, genético e sanidade. Eu gostaria de começar pelo primeiro, o físico, o quesito físico. Que envolve umidade, pureza, danos à semente, possíveis danos à semente. Queria que você falasse para a gente um pouco da importância desses itens. Primeiramente, semente de trigo, ela sofre dano sim durante a colheita. Então nós temos que ter uma semente que tenha o mínimo de dano possível, que isso vai estar refletido aonde? No vigor, na viabilidade dessa semente, né? Ou seja, uma semente de alto desempenho. Uma semente que não tenha impurezas, ou seja, que ela atenda os padrões mínimos para comercialização. E em relação aos aspectos de umidade, o que a gente tem que cuidar? É sempre abrir os olhos, porque é um dos parâmetros físicos da semente, que além de indicar algumas coisas que o agricultor utiliza no dia a dia, como por exemplo o padrão para colheita, também indica se essa espécie ela foi devidamente seca e após o processo de secagem e beneficiamento, se ela está numa umidade ideal para a armazenagem, ou seja, para que ela continue viável, mas que não tenha nenhum tipo de porta aberta para o crescimento de patógenos. O segundo item da nossa lista são os fatores fisiológicos. Eu queria saber um pouco mais quais são eles e como é que eles influenciam no resultado da lavoura. É um atributo fisiológico que garante o desempenho da semente no ambiente onde ela vai ser semeada, onde esse cultivo vai dar origem aí à lavoura do produtor. Por isso que é importante, na hora de se adquirir sementes, que o agricultor sempre leve em consideração a questão da germinação, mas que também leve em consideração a questão da qualidade das sementes do ponto de vista fisiológico, também olhando para o vigor. Os fatores fisiológicos interferem no nosso terceiro item, que são as questões genéticas da semente. Então eu queria saber um pouco mais a respeito de como é que isso interfere na prática e no resultado de uma semente de boa qualidade. Atualmente, os programas de melhoramento de trigo, eles vêm crescendo mais e mais, potencializando a obtenção de elevados rendimentos juntamente com qualidade, né? Seja qualidade industrial ou até mesmo própria qualidade de sementes. E de nada adianta tudo isso se as sementes não forem bem tratadas. O nosso quarto item é sanidade.
e esse tema foi bem tratado no nosso episódio passado. Fala bastante a respeito de fungos e doenças que você precisa estar atento quando escolhe uma semente. Ao falarmos sobre o potencial fisiológico, é importante levar em consideração a adaptação ao ambiente, a interação com o ambiente. Assim, ou só assim, poderemos obter o máximo do vigor da semente. Portanto, vigor nada mais é do que a soma de todos os atributos que favorecem rápida e uniformemente o estabelecimento da planta no campo. Pois é, mas existem outros fatores que, somados à questão genética e fisiológica, que são essenciais para se atingir o máximo vigor da semente. Para uma boa semeadura, por exemplo, não basta só ter a melhor semente, a melhor máquina ou uma área bem preparada. É muito importante saber distribuir corretamente as sementes. Assim, muito se fala da importância da plantabilidade, pois é ela que define a distribuição uniforme da semente de trigo. Ou seja, você tem que estar muito atento entre distâncias iguais entre uma semente e outra na linha do plantio. Atento também você tem que estar com relação à profundidade da semeadura. Fernando, quando falamos da plantabilidade do trigo, a importância da plantabilidade do trigo, o que o produtor tem que ficar atento no momento da semeadura? A correta regulagem, mas principalmente a correta limpeza e manutenção da semeadura. Existem alguns dados técnicos, né, que são divulgados aí por diversas universidades e grupos, mostrando que as principais falhas em termos de plantabilidade ocorrem devido à falta de manutenção mínima das semeadoras. Então os agricultores têm que ficar atentos, porque é um instrumento de trabalho e ele é sim essencial, e não adianta de nada ter uma semente de elevada qualidade, um tratamento bem feito, um solo bem conservado, bem adubado, e a máquina não conseguir expressar o máximo potencial dela. Alguns pontos no momento do plantio podem ser considerados batidos e por isso são deixados de lado. Isso pode fazer toda a diferença lá na frente. Na cultura do trigo, por exemplo, a semeadora adubadora utilizada é a de fluxo contínuo. Isso significa que ela despeja no solo o adubo e a semente de forma ininterrupta. Nesse contexto é muito importante ficar atento à regulagem correta da máquina. Isso pode evitar danos à semente, o que acarretaria problemas de germinação. Por isso, é importante conhecer bem a semeadora para verificar a semente, a quantidade das sementes e adubo que ela está operando, e assim garantir uma uniformidade populacional e um bom rendimento dos grãos. Devido às mudanças climáticas mais recentes, o período de tempo destinado ao plantio tem ficado mais curto. E isso tem obrigado a operação de semeadura a acontecer com excesso de velocidade. Atenção aí, porque este é um dos principais fatores que pode ocasionar falhas na distribuição da semente, profundidade inadequada, o stand incorreto do plantio e perda da produtividade da lavoura. Estudos comprovam que o excesso de velocidade durante a semeadura ocasionam grandes danos à semente. Uma dúvida muito recorrente é com relação à regulagem da máquina. Mas como cada produtor tem um contexto diferente, é muito importante que você siga as recomendações técnicas com relação ao espaçamento e a quantidade de semente e adubo. Você precisa conhecer como a máquina está calibrada para dosar com exatidão a quantidade de adubo e semente que será distribuída num determinado espaço percorrido. Nesse sentido, eu convidei aqui o Isaac Foscarini, que ele é técnico e pós-venda da Tatu Marquesan, para falar um pouco mais para a gente sobre como se dá a escolha e a regulagem de uma semeadora adubadora. Nós sabemos, Isaac, que existem diversos contextos. Produtores têm suas peculiaridades, uns preferem profundidade maior, outros menor. Em maneira geral, o que o produtor tem que ficar atento para fazer, para cuidar da calibragem do seu equipamento? No ato da entrega técnica, a gente faz, a regulagem é feita de que maneira? Você vai extrair do cliente tudo que ele precisa, a gente precisa saber de quantidade de semente por metro, adubo a ser distribuído, profundidade e verificar o solo como que está, qual a condição com que o solo se encontra. Isso leva em consideração resto de cultura anterior, qual que é a palhada que está lá em cima, se é muito espessa ou não, compactação do solo, a umidade que o solo se encontra, para aí sim a gente ensinar o cliente a efetuar uma regulagem mais afinada da semeadeira. O disco é o que tem contato direto com o solo o tempo todo
Então você vai ter que ver a quantidade de palha que existe sobre o solo de cultura interior, regular a pressão na mola, né, para ela poder cortar essa palhada, abrir o sulco e depositar a semente. Porém, você tem que levar em consideração o seu limitador de profundidade, que são essas duas rodas. São elas que vão deixar a semente sempre na mesma profundidade. Então aqui tu vai regular até chegar aonde tu precisa a semente. Você faz a regulagem da quantidade que vai ser distribuída, tanto de adubo quanto de semente, e aí temos os condutores, tanto de adubo quanto de semente. Que o condutor de adubo é o tubo telescópico, que deixa a semente deslizar com uma maior facilidade, evitando os danos da semente. O que o produtor precisa ficar atento com relação aos tubos telescópicos para não ter perda e nem danificar a semente? Primeiramente, o condutor, antes de iniciar o plantio, ele tem que verificar se os condutores estão em boas condições de trabalho, né, podem ser utilizados ainda, se não tem nenhum dano, nenhum risco, que pode vir a acontecer quebra do condutor e aí a semente acaba caindo para fora, ou então até mesmo danificando as sementes. Alexandre, gostaria que me acompanhasse até a frente da máquina, onde está situado o recâmbio da máquina para efetuar a regulagem de adubo, e também na lateral, onde estamos o volante que regula a semente. Vamos lá! Vamos lá? Isaac, para um produtor que não investe no trigo há um tempo, o que mudou numa semeadora, um bom equipamento de lá para cá? Hoje, para quem vai voltar a investir na cultura do trigo, nós temos a SDAT, que é uma máquina muito mais prática, mais ágil, mais rápida de regular, efetuar as regulagens e mais precisa, comparando com as mais antigas que nós tínhamos no mercado também. Isaac, as semeadoras, elas têm uma relação direta de contato com a semente, sendo fonte de atrito e vibração, desde o depósito aqui nos reservatórios, passando pelos sistemas de dosagem, através dos tubos de conectores, até o momento de sua deposição no solo. Pois bem, dentre as características, então, mais importantes que uma semeadora adubadora deva ter, a gente encontra a capacidade de distribuição uniforme da semente no solo com um baixo índice de danos à semente. Pensando nisso, o que uma boa adubadora, semeadora tem que ter? A máquina precisa ter um bom distribuidor de semente, um rotor acanalado que nós trabalhamos para evitar danos na semente, tubos telescópicos para conduzir a semente até o solo sem produzir danos nela também, além de trabalhar em cima do resto de cultura nas mais diversificadas condições de solo também, sem ter embuchamento, para que o cliente não precise ficar parando, fazendo arremate e desembuchar a máquina. A gente tem aqui um bom exemplo disso que você está citando? Temos a SDAT, que é uma máquina lançada com linhas pantográficas para acompanhar as ondulações do solo, nos espaçamentos de 17,5, com vários modelos de tamanho, com números de linhas, rodas limitadoras de profundidade que diminuem muito o revolvimento do solo. Então o disco duplo abre o sulco, deposita a semente e já vem a roda fechando para não ter nada de revolvimento do solo. E assim conseguir extrair da semente uma ótima germinação e consequentemente um melhor resultado na colheita. Com a agricultura de precisão é possível você identificar e quantificar os principais fatores da semeadura, o que te permite agir de forma localizada e independente de cada talhão. Com ela, vários fatores são importantes, como por exemplo o ajuste ideal da sua população de plantas. Isaac, então assim, como fazer, pensando em todo esse cenário, esse universo de tecnologia, como fazer para o produtor entender isso como um investimento? Então, Alexandre, hoje está muito fácil, né, o acesso dos clientes a informações, eles estão tendo bastante informação. Eles mesmos estão vendo que a semente bem distribuída, sem intermitência, numa profundidade correta, ela vai germinar todas no mesmo instante. Com isso, ele extrai o maior potencial de produtividade da semente, que é feito pela máquina. A máquina vai distribuir a semente sempre na mesma profundidade, ela vai germinar sempre na mesma hora, nos mesmos dias. Com isso, vai ter maior produtividade. É a distribuição de semente e adubo no ideal, com fluxo contínuo, sem intermitência, que vai alavancar a produção dele. E isso é resultado. O resultado é lucro com base em investimento. Então não sai caro. Não sai caro, não custa, ele vale. O vigor da semente pode influenciar diretamente a emergência, o desempenho e a qualidade das plantas. Mas isso, claro,
levando em consideração a escolha do cultivar e os fatores climáticos. Mas de nada adianta escolher uma boa semente se o momento da semeadura for feito de forma inadequada. A distribuição homogênea e, consequentemente, o estande correto das sementes é fundamental para um sucesso do cultivo do trigo. Vimos que velocidades elevadas e a má regulagem de semeadoras podem comprometer a germinação do trigo e, consequentemente, o resultado da sua lavoura. Por isso é importante frisar que o produtor deve estar atento e sempre seguir as recomendações técnicas para cada contexto agrícola. Esse foi mais um Show Rural Copavel, edição especial de inverno. E no próximo episódio a gente vai falar sobre tecnologias da aplicação. Não esqueça de curtir o nosso canal e nos vemos no próximo episódio. Tchau!